nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Divino Espírito Santo, vinde em nosso auxílio, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, dia de Corpus Christi. Vamos falar então do corpo de Cristo? Vamos falar sobre o sacramento da comunhão, a Eucaristia, e pegar vários trechos do Catecismo da Igreja Católica para descobrir qual o posicionamento da Igreja sobre tão sublime sacramento. Vamos juntos? Bom, hoje é dia de Corpus Christi, né? A Igreja do mundo todo dá um pause para expressar publicamente a sua fé nas ruas das mais diversas cidades deste mundo, declarando, afirmando a crença na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Isso foi decretado por meio de uma bula, Papa Urbano IV, lá atrás, quando ocorreu o milagre que gerou a festa de Corpus Christi. Aquele padre que, duvidando, ele mesmo sacerdote, duvidando do fato real de Jesus na Eucaristia, Deus se manifestou na vida dele na hora que ele elevou, na hora da consagração, depois da consagração que elevou a hóstia, essa hóstia começou a escorrer sangue. E aquilo escorreu pelas mãos dele, foi para o corporal, enfim. Toda a história de Corpus Christi. Tem aqui no Brasil Paralelo, estava assistindo hoje, a história é muito bem contada em 20 minutos. Você pode dar um Google aí e descobrir toda a origem da história de Corpus Christi. Mas eu quero aqui hoje trazer o posicionamento da Igreja sobre a Eucaristia, sobre o corpo de Cristo. Vamos juntos então? Pegar alguns trechos aqui do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Bom, primeira coisa, o que é a Eucaristia? O que é a Eucaristia? O parágrafo 1407 vai dizer que a Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja. Meu caro irmão, pense num corpo. Olha aqui, o meu corpo. Se o meu coração parar, eu não tenho vida. Pois a Eucaristia é o coração da Igreja. No corpo místico, onde a cabeça é Cristo e os membros somos todos nós, o coração é a Eucaristia. E, além de ser o coração, é o ápice. Ciro, o que significa ápice? Eu dei um Google aqui, olha só o que significa ápice. Ápice significa o ponto mais alto, o cume de uma montanha ou o grau máximo daquilo que está sendo colocado. Então, a Eucaristia é o ápice, é a grande e verdadeira riqueza da Igreja. A riqueza da Igreja não são os templos sagrados, que são belos, são importantes, são necessários para que neste mundo temporal tenhamos locais para nos reunirmos, para escutarmos a palavra de Deus, recebermos os sacramentos. São muito importantes. Mas não é a riqueza da Igreja os templos. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja. A Eucaristia também, no parágrafo 1409, vai dizer que ela é o memorial da Páscoa de Cristo. Faz memória à Páscoa de Cristo, isto é, a obra da salvação realizada por Jesus Cristo, a sua vida, morte e ressurreição do Senhor, obra esta tornada presente na ação litúrgica. Então, toda vez que você vai na missa, você participa do memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, participando da Eucaristia. O parágrafo 1410 vai dizer que Cristo está realmente presente sob as espécies do pão e do vinho consagrados, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Que lindo, né? Olha só,
No outro parágrafo, vai dizer quais são os frutos da Eucaristia. Acompanha comigo. Parágrafo 1391. Olha os frutos da Eucaristia. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Então você fala assim para mim. Você me pergunta, Ciro, eu queria estar mais apegado a Deus. Eu queria estar mais em consonância com Jesus Cristo. Você precisa receber a Eucaristia. Você precisa receber a comunhão eucarística, porque a Eucaristia aumenta a sua união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Jesus Cristo. Por que, Ciro? Porque ele próprio disse, se você pegar a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 6, aquele glorioso capítulo 6 de João, versículo 56, Jesus vai dizer o seguinte, olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comer a carne e beber o sangue, dá um ar de canibalismo isso, né? Como que Jesus ia fazer isso? Como o padre José Roberto disse na homilia de Corpus Christi, será que Jesus ia dilacerar o corpo dele e dar para os judeus comerem? Não. Nos momentos que a gente não compreende, nós temos que ter fé e acreditar que a resposta vai vir. Os estudiosos vão dizer que 1 ano depois de Jesus ter feito essa afirmação, que quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim ou nele, 1 ano depois foi a instituição da Eucaristia, na última ceia do Senhor, naquela quinta-feira santa. Ali os apóstolos entenderam o que ele disse há 1 ano atrás. Está aqui, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então eu fico imaginando o apóstolo João fazendo um link com aquilo que Jesus falou 1 ano atrás, com aquele momento, e poucas horas depois ele iria acompanhar junto com Nossa Senhora os últimos momentos de Jesus na cruz, e ele ia linkar tudo isso, a cruz com a última ceia, com aquilo que ele falou lá atrás, que o próprio apóstolo João, que ele também é um evangelista, né, João, relatou no capítulo 6, e ele iria tendo reflexões teológicas sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição. Olha que link que o catecismo faz sobre o alimento corporal e o alimento espiritual. No parágrafo 1392, o catecismo vai dizer o seguinte sobre a Eucaristia. Olha, o que o alimento produz em nossa vida corporal, quer dizer, dá força, dá vigor, dá coragem, a comunhão eucarística o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. Então, vamos falar no linguajar assim simples? O que o arroz e feijão faz por você na sua vida corporal, a Eucaristia faz na sua vida espiritual. Te sustenta, te dá força, te dá coragem. Outros frutos da Eucaristia. Parágrafo 1393. A comunhão separa-nos do pecado. 1395. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Então, gente, nós somos seres humanos limitados, errantes, falhos. Nós precisamos de Deus. Aqui, quanto mais você estar em comunhão com Cristo, recebendo a Eucaristia, o catecismo é a nossa fé, está dizendo que você vai ser preservado dos pecados mortais futuros. Quanto mais participarmos da vida de Cristo e quanto mais progredirmos na sua amizade, na união com Ele, tanto mais difícil dele separar-nos pelo pecado mortal. E por fim, para terminar esta reflexão sobre a Eucaristia, eu queria dizer o seguinte, e esta não é uma crítica aos protestantes, eu só quero trazer aqui um ponto importante também citado pelo padre José Roberto da Guia Azevedo em sua homilia na solenidade de Corpus Christi. A Eucaristia não existe nas comunidades protestantes. Nós temos respeito pelas comunidades protestantes, mas eles não têm Eucaristia. Por que eles
não têm Eucaristia, eles não têm lá a ceia, eles chamam de Santa Ceia. Eu não sei bem, eu nunca fui numa igreja protestante, mas eles fazem a Santa Ceia ali. É Eucaristia? Não é Eucaristia, porque a Eucaristia é o corpo do Senhor Jesus. A Eucaristia não é um simbolismo para nós, é realmente, por meio da transubstanciação, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Na comunidade protestante não é. Por que, Ciro? Em razão, sobretudo, da ausência do sacramento da ordem. Você não tem ministros ordenados na comunidade protestante. Por isso, não há quem consagre. Não tendo quem consagre, não se conserva a substância própria e integral do mistério eucarístico. Em resumo, palavras simples, não tem padre lá. Os pastores, os anciãos, eu não sei como se chama, os líderes dos protestantes, das igrejas, porque são muitas, né? Igrejas protestantes. São muitas igrejas, diversas denominações. Algumas são pastores, outras ombreiros, anciãos, enfim. Eles não têm essa sucessão apostólica, não receberam o sacramento da ordem. Só quem é devidamente ordenado, né? No segundo grau da ordem, porque o primeiro é o diaconato, o diácono também não pode, mas só o presbítero, que é o padre, e o episcopado, o episcopo, o bispo, podem consagrar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Eucaristia. No dia de Corpus Christi, uma reflexão para mostrar o coração, a maior riqueza, o ápice da vida da igreja. Jesus, eu confio em vós. Obrigado, meu caro irmão, minha cara irmã, pela sua companhia nesta noite de Corpus Christi. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.